No vídeo de hoje eu quero ajudar aquelas pessoas que estão aí na jornada da busca pelo batismo com o Espírito Santo. Estão querendo, ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas. Porque na Escritura a gente vê que o padrão, não estou dizendo que não possa existir uma pessoa que seja batizada com o Espírito Santo e não fale em línguas, isso pode acontecer. Mas o padrão bíblico é uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e em seguida falar noutras línguas. Porque a oração em línguas é uma ferramenta de edificação para o crente. Nesse vídeo, eu quero ajudar as pessoas que estão com dificuldade de falar em línguas. Porque esse foi o meu problema no início. O Espírito Santo ele queria me batizar porque ele quer batizar todas as pessoas. E ele queria me dar o dom de falar em línguas. Só que eu tinha uma trava que eu achava que o Espírito Santo é que tinha que me tomar de alguma maneira e me fazer falar em línguas. Me forçar a falar em línguas. Eu tinha essa dúvida. Eu tinha essa questão na minha mente. Só que depois eu fui entendendo, assisti alguns vídeos na internet e cheguei à conclusão de que ele já estava me dando as línguas na minha mente, só que eu estava com medo, porque eu achava que era de mim mesmo. Eu achava que ele que tinha que falar na minha boca e tal. Toda aquela questão que muitas das vezes a gente tem no início, que foi ensinado errado na igreja, que acha que você tem que estar sentindo alguma coisa, o poder tem que estar te envolvendo para te falar em línguas. Nem sempre é assim. Então eu quero tratar esse assunto com você, mas antes disso, quero convidar você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like nesse vídeo, deixar o teu comentário aqui, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto que a gente vai tratar. Se você não entendeu alguma coisa, também deixa aqui embaixo. Deixa a tua experiência aqui, que você foi batizado com o Espírito Santo, como é que foi, conta aí, quem sabe tu vai estar ajudando outras pessoas a também tirar a dúvida e conseguir falar efetivamente em línguas. Se você não me conhece, sou pastor Alciel, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus, e eu tenho esse canal no YouTube aqui para abençoar a vida das pessoas. Se você quiser me abençoar, se inscreve aí, deixa o seu like, mais uma vez, deixa o seu like, compartilha com alguém esse vídeo. Eu quero primeiramente levar você a um texto em Atos capítulo 2, verso 4. Atos 2:4 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Preste atenção, aqui está o pulo do gato para aquela pessoa que está com dificuldade de falar em línguas. Se você está orando para ser batizado com o Espírito Santo e você quer falar em línguas, você precisa prestar atenção numa coisa. Não é o Espírito Santo que vai falar por você. Não é ele que vai tomar a tua boca e vai te forçar a falar em línguas, porque o Espírito Santo ele é educado. Ele não faz nada forçado, ele não força ninguém. Tanto é que esse princípio até é usado com relação à salvação. A Bíblia diz que ele convence o homem, ele não força o homem. Ele convence o homem para que o homem venha a Cristo. Se o homem não quiser, ele não virá. Mas ele usa de todos os meios para convencer essa pessoa, para que essa pessoa venha. Então esse mesmo princípio é utilizado com relação ao batismo. Na verdade, para tudo é assim. Nos dons, tudo, operação, tudo é assim. Então, o Espírito Santo ele não vai falar na tua boca, ele não vai te forçar a falar uma coisa que tu não quer. O que vai acontecer? Ele vai colocar as línguas na tua mente para que tu venha falar. Quer ver? Vamos voltar para o texto? Verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Estavam cheios. Eles não falaram nada, mas estavam cheios do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo os encheu com o seu poder, com a sua presença, eles começaram. Quem começou a falar em línguas foi o Espírito Santo que começou a falar por eles? Não, foram eles. Eles começaram a falar em línguas. Agora perceba no final do verso. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Precisa prestar atenção nisso. O que o Espírito Santo vai fazer no momento em que uma pessoa estiver para ser batizada? Ele vai colocar as línguas na mente dessas pessoas, assim que foi comigo. Alguns dias antes de ser batizado, vinha palavras que eu não entendia na minha mente. Eu estava jejuando, buscando ao Senhor para ser batizado, e aí quando eu estava em oração, vinham umas línguas estranhas que eu não entendia. Por exemplo, lá na empresa, uma certa vez eu estava trabalhando, ajeitando lá os pallets, e eu estava ouvindo um louvor, e aí veio aquele negócio, sabe, quando o teu corpo parece que... Tu sente a presença de Deus e o teu corpo parece que começa a querer vibrar, tu sente aqueles arrupios no corpo assim, sabe? Um poder e uma glória que tu sente, eu estava sentindo aquilo e na minha cabeça vinham umas línguas estranhas. E aí eu não entendia por que vinha aquilo. Ninguém tinha me ensinado que eu tinha que falar aquilo, mas vinha na minha mente. E eu sentia vontade de falar, mas eu me segurava. Por quê? Provavelmente isso deve estar acontecendo contigo. Na tua mente vem que tu vai estar imitando os outros. Tu vai estar imitando a irmã que está falando dentro da igreja, tu vai estar imitando o irmão.
Na verdade, o diabo usa isso para impedir que as pessoas sejam batizadas com o Espírito. Na verdade, que fala em línguas, né? A gente acha que está imitando. Ou a gente acha que está imitando, ou a gente acha que está inventando. Eu também, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu comecei a falar em línguas, essa dúvida ainda estava na minha mente. Eu achava que eu estava inventando, só que não é. Não é você que está inventando. As línguas vêm na tua mente, elas vão, com o tempo depois, elas vão começar a fluir com mais facilidade. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas quando eu estava lá, no meu trabalho, que eu tive essa experiência, eu comecei a ter essas línguas vindo da minha mente. Eu não entendia o que era aquilo e eu segurava para não falar. Por quê? Porque eu achava que o Espírito Santo tinha que me tomar e era uma experiência que ele tinha que me pegar e me envolver e usar minha boca para falar. Eu achava que tinha que ser assim, mas não é assim. Passou alguns dias, fui assistir um vídeo de um irmão que ele ensinava, dizendo que é a gente que fala, não é o Espírito Santo que fala, que é o que eu estou mostrando para você nesse texto. Verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Eles começaram. Então quem tem que começar a falar em línguas é você, não é o Espírito. Quem sabe o Espírito Santo já está colocando na tua mente as línguas. Umas línguas que tu não entende e parece que é parecido com aquelas que tu ouve na internet ou que tu ouve lá na tua igreja. É parecida, né? Mas falha essas línguas. Eu comecei com 4 palavrinhas, eu contei isso quando eu dei o meu testemunho aqui nesse canal a respeito da minha experiência no batismo com o Espírito Santo. Eram quatro palavras que não faziam sentido nenhum. Não tinha sentido naquilo. Por exemplo, eu vou falar quais eram. Primeiro eu comecei com 2. Delay, sui. Tem alguma coisa a ver? Não tem. Não tem sentido nenhum. E parece até que eu estou inventando e parece que eu sou uma criança que está falando palavras que são inteligíveis, né? Delay, sui. Eu falava isso. Depois que eu aprendi que eu deveria falar, eu comecei a falar. Delay, sui. Delay, sui. Delay, sui. Depois surgiu uma outra palavra, decessia, que não tem nada a ver também, não tem sentido nenhum. Delay, sui, decessia. Delay, sui, decessia. Depois veio uma outra palavra, era uremanto. Ó, não tem nada a ver, parece doideira, né? Parece que eu estou inventando, o pastor tá doido falando isso. Eu pensava isso. Eu fiquei nessas 4 palavras. Delay, sui, decessia. Delay, sui, decessia. E eu fiquei repetindo. Quando foi no dia 16 de janeiro do ano passado, foi quando eu fui batizado, eu estava em casa. E aí, fui deixar minha esposa no trabalho, voltei para casa, sentei na beira da cama e aí me deu vontade de falar essas palavras, né? Na verdade, não foi de manhã, foi à tarde que eu fiz isso. Sentei na beira da cama e aí sentei e fui orar. Essas 4 palavras, ficar repetindo elas. Não senti nada no momento, eu mesmo fui e falei, que era o que já tinha vindo na minha mente. Essas 4 palavras já estavam na minha cabeça. Só que eu não senti poder nenhum, não senti nada. Eu só fui orando as línguas, falando as línguas, sem sentir nada. Eu só fui, eu mesmo intencionalmente fui orando. Delay, sui, decessia. Delay, sui, decessia. Delay. Eu fiquei cerca de 15 minutos falando essas palavras. Depois de 15 minutos eu comecei a sentir um calor subindo no meu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo aqui começou a subir pelo meu corpo aqui, ó. Começou a aquecer toda a minha costa. Começou a aquecer, começou a ficar quente mesmo. Eu senti esse calor, só que ele vinha um calor como se fosse um poder passando pelo meu corpo. Na hora que veio subindo, parece que chegou até na minha boca, eu já estava falando. As línguas que eu estava falando, aquelas 4 palavrinhas, mudaram. E eu, pelo que eu contabilizei, foram pelo menos 5 tipos de línguas que eu falei, porque eu percebi a pronúncia mudava e a minha língua parece que queria dar um nó. Eu estava falando e o Espírito Santo ele estava colocando, era o que está acontecendo nesse texto aqui, ó. Verso 4, vou ler de novo. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. O trabalho do Espírito Santo é conceder as línguas. Ele vai conceder as línguas para te falar, mas quem fala é você. Como que ele concede, pastor? Ele vai colocar na tua mente. Ele vai colocar na tua mente as línguas. Elas vão vir na tua mente e só vai pronunciar aquilo. E conforme você vai pronunciando, você vai pegando habilidade com isso. Vai chegar um nível de que tu tá tanto orando em línguas que tu não vai precisar mais esperar as línguas virem aqui na tua mente. Tu vai simplesmente falar, ou seja, vai ser uma ligação direta, direto do teu espírito saindo pela tua boca. Tu não vai precisar pensar. Antes, quando eu estava orando no início, eu ficava pensando, porque vinham as línguas na minha mente. Isso acontece com todo mundo, eu acredito, no início. Mas depois se torna mais fácil o falar em línguas. Se torna mais fácil. E tu perde aquele entrave, aquela dificuldade de ficar falando em línguas. Por quê? Porque tu já aprendeu a fazer o processo de falar em línguas com mais facilidade, ou seja, tu não precisa mais pensar muito, né? Até porque tu não vai usar a cabeça para falar. Não é uma coisa que vem aqui, tu tem que processar, não. É algo automático.
Isso eu digo depois, porque no início é difícil. No início tu tem que ver as palavras que vão vindo e ele vai te ensinar a pronunciar. Na verdade, tu vai saber pronunciar, porque vai estar na tua cabeça como falar. E depois vai começar a fluir normalmente. Então, se você está com essa dificuldade de falar em línguas, aprenda. As línguas vão vir na sua mente e quando elas vierem, fale. Não importa se é só uma palavra, se é duas. Conforme tu vai falando, o teu vocabulário vai aumentando. Eu estou há 1 ano falando em línguas. E as minhas línguas já mudaram várias vezes e o meu vocabulário aumentou. E eu não repito praticamente palavras. Claro que tem vezes que eu fico repetindo algumas coisas, mas sempre vai alterando. É um vocabulário grande. É tipo como se fosse uma criança. Ela começa falando papá, mamá, algumas palavrinhas que ela aprende, depois ela está formando frase. É do mesmo jeito. Então, você precisa falar. Não é o Espírito Santo que vai falar por você. É você quem vai falar. Você vai falar. Então, se você está com essas línguas na sua mente ali, vai lá pro canto, lá no teu quarto, sei lá, algum local, e fica falando. Eu sei que vai dar vergonha. Vai dar vergonha. Para mim, eu tinha vergonha. Como é que eu perdi a vergonha? Eu tive que orar em cima da moto, com o capacete fechado, voltando para casa, que ninguém tava me ouvindo, o barulho da moto ali, eu tava falando. Aqui no quarto, falando bem baixinho, né? E aí depois foi desenvolvendo esse dom de falar em línguas, porque ele é progressivo, ele cresce. Não pensa que tu vai ficar só nessas línguas, não. Vai mudar e vai crescer. Amém? Então espero ter te ajudado aí, tirar a tua dúvida, para que você venha falar efetivamente em línguas. Não tenha medo. As palavras vão vir na sua mente e é você quem fala. O Espírito Santo vai te conceder as línguas e você vai falar e aí você vai ser edificado espiritualmente. Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida. Se você gostou, se você não gostou, deixa aí também aí embaixo. Compartilhe com alguém esse vídeo e que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.